Eu vou começar do verso 1. E vou até o verso 11. 1 até o 11. Lucas 5, do 1 ao 11. Fala assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E o 11: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Com certeza, durante algum momento da sua vida, você já deve ter se sentido uma farsa. Sabe aquele momento onde você está numa posição, você está numa incumbência, e você fala assim: eu não dou conta de fazer isso daqui. Por que eu aceitei fazer? Por que na minha cabeça eu imaginei que eu fosse dar conta? Né? Tem até um termo que as pessoas usam no senso comum, que é a síndrome do impostor. Né? Quando eu começo a olhar para mim e falar assim: por que eu estou cantando aqui em cima? Eu sou o mais imerecedor de todos, eu não merecia estar aqui, eu sou mais pecador do que o povo que está embaixo. Não deveria nem entrar nessa igreja, de tão pecador que eu sou. É a síndrome do impostor. Eu sempre me achando menos do que aquilo que eu sou. E eu quero estar falando usando a pessoa de Pedro, o personagem Pedro, mas não Pedro. Eu quero usar o personagem Simão, para que a gente possa falar um pouquinho a respeito de personalidade, um pouco a respeito de processo e de propósito. E eu quero estar falando a respeito de Simão, justamente pelo fato de tudo que a gente vê a respeito dele, né? Daquilo que acontece na palavra de Deus o tempo todo. E você percebe que Simão, ele era esse cara que, ao mesmo tempo em que ele se jogava, quando ele estava lá, aí ele falava: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Não dá certo, não está certo, isso não vai funcionar, vamos voltar para trás. Ele era esse tipo de pessoa. E existe um livro que se chama Temperamento Transformado, em que ele estuda cada um dos personagens da Bíblia. E ele fala a respeito de Pedro, usando do termo de personalidade sanguíneo, justamente porque Pedro é esse cara afoito, afobado, que não pensava para agir, falava sem pensar, agia sem pensar, afobado, toda hora ele levava alguma represália por parte de Jesus. Ele estava o tempo todo fazendo alguma coisa que ele não precisava fazer, em outras palavras. É o famoso desnecessário. E só para você ter uma ideia de que isso não é simplesmente uma questão de talvez um ângulo que a gente está olhando, o apóstolo, o Simão, ele fala 3 vezes mais do que todos os discípulos juntos em todos os evangelhos.
ele sozinho fala mais do que todos os três discípulos, do que todos os outros discípulos, 3 vezes mais. Para você ter uma ideia do quanto que ele falava, mais do que o homem da cobra. E isso é interessante porque o tempo todo ele está ali, né? É um comportamento da personalidade que é sanguíneo. E o Tim Lai, que é o autor desse livro, ele tem uma frase que fala assim, como descrevendo a Pedro, que ele tropeça de modo impetuoso pelas páginas do Evangelho, deixando à mostra a sua carne crua do temperamento sanguíneo. E para que a gente consiga ter para que te lembre, refrescar a sua memória aí a respeito do que eu estou falando, Pedro, ele tinha esse costume dele falar nas horas erradas, por exemplo. Né? Você lembra lá de Marcos, no capítulo 9, quando Jesus ele vai no Monte da Transfiguração. E isso é interessante de perceber, porque por mais que Pedro fosse esse Simão, ele participava dos 3 apóstolos que sempre estavam ali por perto de Jesus. Jesus, ele trabalhava de uma forma seletiva. Você percebe que dentre os 12 apóstolos, ele tinha 3 que andavam com ele, que é esses mesmos 3 que a gente acabou de ler aqui, que trabalhavam juntos, inclusive, né? Eles eram sócios na pescaria: Pedro, Tiago e João. E é interessante que, se a gente se aprofundar um pouco mais a respeito desse estudo, nós vamos descobrir que o significado do nome deles fala muito para nós. Porque Pedro é pedra, João, Iocarrana, é graça, e Tiago é aquele que substitui, o substituto. Então a graça substitui a pedra. Esses eram os 3 personagens que andavam com Jesus. É como se eles estivessem pré-anunciando só através do seu nome aquela transição de tempos que estavam acontecendo ali. Então você percebe que dentre os 12 Jesus andava com esses 3. E fora os 12, na ascensão de Jesus, você percebe que fala que tinha 500 pessoas que seguiam a Jesus, que viram ele ascendendo ao céu. Então Jesus, ele era seletivo com as pessoas, e mesmo ele sabendo que Simão era desse jeito, ele trazia Simão para perto dele, para junto dele. E nessa passagem da transfiguração, por exemplo, você se lembra que a Bíblia diz que Jesus, ele se transfigura, o seu corpo fica brilhando, né? As suas vestes ficam mais alvas do que a mais branca neve. E ali aparece juntamente com Jesus ali Elias e Moisés. E aí Pedro, mais uma vez, sem saber o que falar diante daquela situação, daquela visão, né? Ele chega e fala: Senhor, o Senhor quer que eu faça uma cabana para cada um, uma cabana para Moisés, uma para Elias? Eu acho que, tipo assim, às vezes Jesus, ele olhava para Pedro falando bobagem, ele falava assim: ai Pedro, até quando? Até quando? E ele nem responde a pergunta de Pedro, para você ter uma ideia. E aí Deus, ele brada do céu, né? Esse é o meu filho amado, ouvi-o. Só que ao mesmo tempo que Pedro, ele era esse cara que ele fazia muita coisa desnecessária, digamos assim, o fato dele ser impulsivo, melhor dizendo, fazia com que ele fizesse coisas que provavelmente ninguém faria. Por exemplo, naquele momento onde ele quer andar sobre o mar. Jesus não chamou ele para andar sobre o mar, ele pediu para Jesus para andar sobre o mar. E você percebe que, se não fosse Pedro, ninguém o faria. Quem mais tinha uma impulsividade tão grande para propor uma coisa dessa? Só que você percebe que esse comportamento dele, ele tinha impulsividade ou talvez ousadia o bastante para fazer essas loucuras. Só que ele não tinha fé o bastante para suportar aquilo que ele estava fazendo. Tanto é que no meio da sua caminhada ele começa a afundar e fica desesperado ali. E aí Jesus fala para ele, segura na mão dele e fala assim: eita, homem de pouca fé, até quando? Até quando? E dessa mesma forma que Pedro, ele é conhecido por essas coisas, essas medidas desesperadas, essas situações que ninguém se imagina vendo, Pedro também é conhecido por algumas passagens aonde ele cravou o seu nome na história. Como, por exemplo, quando Jesus estava no meio daquele sermão,
E ele falava para aquelas pessoas, entendendo que aquela multidão estava simplesmente interessada no pão que Jesus multiplicava. E aí Jesus ele começa a falar de coisas que são mais profundas, falar de coisas que talvez não sejam tão bem-vindas para aquelas pessoas. E ele começa a falar para eles assim: o meu corpo verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E as pessoas elas começam a se olhar umas para as outras, lembrando lá da época dos profetas, aonde as pessoas passaram tanta necessidade que elas tinham que escolher o filho de quem que elas iam comer naquela semana, porque não tinha alimento. E quando Jesus ele faz essas comparações, automaticamente o povo começa a remeter essa história de canibalismo que eles mesmos já viveram. Aí eles começam a falar um para os outros assim: nossa, dura essa mensagem, né? E eles começam a se retirar um por um, e Jesus continua ali falando aquela mesma mensagem, enquanto as pessoas continuam se retirando. E ele olha para os discípulos e fala assim: e vocês? Vocês também não querem ir embora? E aí Pedro se vira para Jesus e fala assim: o que fazer? Para onde ir, se só tu tem as palavras de vida eterna? Palavras como essa que viraram música, palavras como essa que hoje estão nos estatutos de toda a igreja evangélica, dizendo que Ele é o Cristo, que nós reconhecemos que Ele é o Cristo encarnado. Ou palavras como naquele momento onde Jesus, ele conversando com seus discípulos, ele falava assim: quem as pessoas por aí dizem que eu sou? E aí alguém se levanta e fala assim: tem pessoas que dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és um profeta. Aí Jesus se vira para eles e fala: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, o impulsivo, mais uma vez se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais uma vez, essa é uma das mensagens que ela é do acervo daquilo que a igreja evangélica, daquilo que a igreja cristã carrega até os dias de hoje. É uma verdade inegável, inconfrontável, aquilo que Pedro ele revela. E tanto é que Jesus mesmo fala: você não revelou isso da sua carne, Pedro. Foi o Espírito de Deus que revelou a ti. Então você percebe que ao mesmo tempo em que Pedro ele era submetido às provas, e tanto que ele foi reprovado, por um outro lado, Pedro também era um homem ousado. E eu imagino que talvez Jesus, olhando para Pedro, quando ele dava uma acertada dessa, ele falava: Pedro, é disso que eu estou falando. Você está chegando aonde a gente quer. Só que nós conhecemos a palavra de Deus, e nós sabemos que lá no finalzinho da história de Jesus, na última ceia, Jesus ele faz aquela revelação de uma forma mais clara do que ele nunca fez antes. E ele fala para eles assim: hoje eu vou estar descendo para prestar o meu holocausto. E aí mais uma vez Pedro ele se levanta e ele fala: vem aqui, deixa eu te contar um segredo. E pega Jesus pela mão e fala: vem aqui, de jeito nenhum eu vou deixar que ninguém toque num fio de cabelo seu, só por cima do meu cadáver. E aí Jesus mais uma vez repreende a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você não entende das coisas espirituais, você só entende das coisas dos homens. E é interessante que, se a gente continua seguindo a história, a saga ali de Simão, você percebe que mais uma vez ele é submetido à prova. E é mais interessante ainda que Jesus o avisa com relação a isso, porque Jesus também chama ele de canto e fala assim: Simão, deixa eu te contar um segredo. Satanás pediu para peneirar você, mas eu intercedi pela sua vida. Jesus ainda avisa ele. Só que aí é que entra essa questão que eu falo para vocês, a respeito de muitas das vezes nós acharmos que nós somos, ou que nós podemos, algo que nós não somos e que nós nem podemos.
E quando Jesus ele está ali no jardim, esperando que os soldados venham para prendê-lo, na hora que os soldados se aproximam de Jesus, Pedro ele faz literalmente aquilo que ele tinha falado que ia fazer. Ele logo tira a sua espada e parte para cima. Só que Jesus mais uma vez repreende ele, fala: Pedro, o que você está fazendo? Nós somos os mocinhos da história, a gente não veio aqui para matar ninguém. A gente não está aqui para ferir, a gente está aqui para curar. E eu acho que a cabeça de Pedro vira um turbilhão na hora que ele vê Jesus pegando a orelha do servo e colando de volta, depois dele ter partido a orelha do rapaz na espada. E aí a gente começa a ver o declínio acontecendo ali gradativamente. A Bíblia diz que Pedro ele está no meio de uma fogueira, num dia frio, esperando para ver o que vai acontecer da sentença de Jesus. E eu, na minha opinião, acredito que ele estava falando, porque as pessoas dizem que reconheceram que ele era um galileu, então provavelmente pelo sotaque dele as pessoas devem ter percebido, porque estava todo mundo cheio de roupa ali, escondido com frio. A única forma dele ser reconhecido era se ele estivesse falando. E as pessoas logo falaram assim: você é galileu, você andava com ele. E aí ele já começa a mentir, e ele começa a negar. E aí ele é pego de novo e alguém fala assim: ei, você andava com eles. E ele nega de novo. Até que chega um determinado momento onde ele pensa que ele está escondido e uma das servas chega e fala assim: ei, eu sei que você andava com ele. E aí Pedro, ele já está numa situação tão perdido que a Bíblia diz que ele pragueja e fala que ele não conhece esse tal de Jesus. E é interessante que a Bíblia também diz que enquanto isso está ocorrendo, Jesus ele está sendo interrogado e sendo jogado de um lado para o outro, porque ninguém queria pegar aquela bomba. Um problema daquele numa data como aquela, aquilo ali poderia virar uma revolução a qualquer momento e ninguém queria ser ocupado. E a Bíblia diz que numa dessas, onde Jesus está passando de um lado para o outro sendo carregado, os olhos dele cruzam com o olhar de Pedro. E quando ele olha, eu imagino como se Pedro naquele momento se sentisse totalmente despido. E ele se lembra totalmente de tudo aquilo que Jesus falou a respeito. Ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai ter me negado. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Esse choro para mim é o choro de uma pessoa que está se autoconhecendo, que está descobrindo que ele não era nada daquilo que ele achava que ele era. Porque nós só sabemos quem nós somos quando nós somos botados à prova, quando nós somos colocados na prensa e amassados. Aí você descobre o que sai de você. O que tiver dentro vai sair. Daquilo que você estiver se alimentando é o que vai sair. E naquele momento Pedro descobre que ele não é tão forte que nem ele imaginava que ele era. Ele descobre que ele não ama tanto a Jesus que nem ele dizia que ele amava. Ele descobre que ele não é tão fiel que nem ele dizia que ele era. E o pior de tudo, que Jesus já sabia de tudo isso. Porque da mesma forma que Jesus falou, aconteceu. E talvez a gente possa olhar para essa situação, para Pedro chorando ali amargamente e falar: agora acabou tudo. Agora está tudo perdido. E aí eu começo a pensar, eu não sei se você já se pegou se perguntando a respeito disso. Mas logo quando Jesus conhece Simão, ele já troca o nome de Simão. E ele fala assim: tu és Pedro. Você não é mais Simão, agora você é Pedro. E esse personagem aqui, a quem a gente acaba de contar aqui, se tem uma coisa que ele não tem a ver, é com uma pedra. Um homem totalmente instável, um homem totalmente desregulado emocionalmente, totalmente perdido dentro de si mesmo. A pedra fala a respeito de firmeza, a pedra fala a respeito de postura,
fala de peso, e que não tinha nada a ver com o que Simão era. E aí a gente se encontra agora, lá no capítulo 21 de João, no verso 3, para a gente adiantar um pouco a história. Fala assim no verso 3 do capítulo 21 do Evangelho de João: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. No verso 9: Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Parece que eles estão vivendo um déjà vu. Parece que o mesmo texto que eu comecei lendo quando eles se conheceram com Jesus está acontecendo de novo. É como se Pedro, que achou que tudo tinha acabado, quando João se vira para ele, porque o apóstolo que se refere, ele mesmo fala dele mesmo, né? O apóstolo a quem Jesus amava é o próprio João que escreve. Ele se refere a ele mesmo como o apóstolo que Jesus amava. Quando ele fala para Pedro assim: Pedro, é o Senhor. Pedro, o impulsivo, ele até esquece da rede de peixes e do trabalho que o pessoal está tendo para conseguir tirar a rede de peixe de dentro do mar. E ele se joga na água e vai nadando mesmo. Ele não quer nem saber se o pessoal está sofrendo lá para puxar a rede ou não. Ele quer saber que Jesus está ali agora. E a palavra de Deus diz que Pedro, ele vai a nada agora ao encontro de Jesus. Me parece que da mesma forma que eles se conheceram, agora Jesus está restaurando aquilo que se havia quebrado. Entende? Da mesma forma que Pedro, quando ele se conheceu a Jesus ali, e ele viu Jesus fazendo esse mesmo milagre, ele falou: Aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Agora ele se vê do mesmo jeitinho: Aparta-te de mim, porque eu sou um traidor. Em outras palavras, o Senhor não deveria nem estar aqui. E Pedro, na verdade, irmãos, nada mais é do que um tipo de nós mesmos. Pedro, ele é um exemplo na Bíblia do que é o ser humano, do como nós somos, do como tem dias que parece que nós somos fortes o bastante e tem dias que a gente está chutando o pau da barraca. Tem dias que a gente é muito crente e no outro a gente está precisando se converter. Pedro é o exemplo de quem eu sou, de quem o tempo todo está precisando das misericórdias de Deus. Por quê? Porque dele mesmo ele não tem nada para oferecer. Você percebe que no verso 3 que a gente leu aqui, é como se ele estivesse falando assim: vamos voltar a fazer aquilo que a gente sempre fez, porque acabou o ministério, acabou, Jesus morreu, acabou tudo. Voltemos à nossa vida de sempre, voltemos a ser pescadores, acabou a ilusão, acabou a história toda, não aconteceu nada. Jesus morreu e o nosso ministério morreu junto com ele. E agora Jesus aparece ali na praia, fazendo a mesma coisa que ele fez de início. Só que agora é como se ele estivesse começando uma nova história. E sabe o que eu acabo entendendo através dessa história de temperamentos? Eu fico pensando, e isso foi uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando. Eu sempre via os discípulos fazendo tanta besteira, e eu falava assim: nossa, mas Jesus ele cura
leprosos, ele levanta o morto, ele faz crescer membro onde não tem, ele faz aparecer um órgão onde não existe mais órgão, ele troca o coração, ele faz tanta coisa. Por que ele não simplesmente estende a mão ali e faz esse povo se tornar aquilo que eles precisam ser? Né? Por que Jesus ele não resolve logo de uma vez por todas, em outras palavras, né? Mas permite que essas pessoas demorem tanto tempo para que eles cheguem aonde eles têm que chegar. Entende? Porque Deus, ele respeita processos. Eu preciso entender que se eu preciso que água se torne em vinho, aí eu preciso de um milagre. Mas se eu preciso que uva se transforme em vinho, então eu preciso de um processo. E muitas das vezes nós temos feito essa oração errônea, pedindo para que Deus ele mude alguma coisa, que ele me mude em uma determinada coisa que às vezes é de mim, é da minha personalidade. E não é porque eu sou daquele jeito que eu tenho um defeito ou que eu sou errado por causa daquilo e não tenho uma forma de resolver. Você percebe que você foi feito do jeito que Deus queria que você fosse. E até aquilo que você chama de defeito, ele chama de características especiais. E a gente conhece o final dessa história. Pedro, ele chega ali na praia e ele tem algo para resolver com Jesus. Você percebe que ninguém interfere na conversa deles. E aí começa aquela história que ninguém entende nada, né? Porque Jesus já chegando e fala assim: Pedro, você me ama? E isso aqui é muita doidura, porque para nós não faz o mínimo sentido, né? Para você ter uma ideia, em grego, amor tem 12 significados. E para nós foi traduzido tudo da mesma forma, né? Então Jesus fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: sim, eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo: tu me amas? Pedro fala: sim, eu te amo. E ninguém está entendendo nada, né? Como assim? Só que se a gente for entender de verdade qual que era o significado daquilo que Jesus estava falando, eles estão falando de amores diferentes. Porque o amor que Jesus ele fala é aquele amor exagerado a qual Pedro se referiu lá quando ele falou assim: só por cima do meu cadáver as pessoas vão tocar num fio de cabelo seu. É disso que Jesus está falando. Você me ama exageradamente, você me ama acima de tudo. Só que a resposta de Pedro não é essa. Ele está falando assim: eu te amo como um amigo. E aí Jesus pergunta de novo: você me ama exageradamente? Aí Pedro responde de novo: eu te amo como um amigo. E aí Jesus pergunta de novo. E aí quando Jesus pergunta de novo, ele fala assim: Senhor, tu sabes. É só o Senhor que sabe, porque da primeira vez eu achava que eu te amava mais do que tudo. E olha no que deu. Eu achava que eu fazia tal coisa e olha no que deu. Então no final das contas é o Senhor quem sabe, porque nem como amigo eu não sei se realmente eu amo de verdade. E Jesus ele faz uma coisa que eu sempre ensino para as pessoas com relação à questão amor. Porque as pessoas confundem amor com sentimento, né? Quando amor é um verbo. E você nunca vai ver a Bíblia falando a respeito de amor como sentimento. Jesus fala para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. Você quer demonstrar amor por mim? Então ama aquilo que eu amo. Essa é a forma de você demonstrar amor. E aí nós conhecemos o decorrer dessa história. E eu percebo que o fato de Pedro ele reconhecer o quanto que o seu amor era imperfeito faz com que ele se sinta aceito. Porque ele agora entende que não é a respeito do quanto que ele é bom, não é a respeito do quanto que ele era um discípulo diferenciado dos outros, ou que ele agia diferente dos outros. Ele percebe que é tudo a respeito de Deus, não é a respeito dele. Da mesma forma que nós precisamos ter essa compreensão. Que Deus ele nos traz até aqui não é porque nós fizemos uma coisa boa ou porque nós somos bons cidadãos. Ele nos traz até aqui porque Ele é bom. E mais uma vez eu repito aquilo que eu falei no domingo. Se vós que são maus, Ele mesmo fala que nós somos maus.
A única bondade que nós vamos achar em nós mesmos vem dele. Porque de nós mesmos a gente só tem coisa ruim para oferecer. Nós somos egoístas por natureza. Ninguém precisa ensinar para uma criança a ser egoísta. Nós precisamos ensinar para uma criança a repartir. Nós precisamos ensinar para uma criança a respeitar o direito do outro. Agora, ninguém precisa ensinar para uma criança a ser egoísta. Ela já nasce assim. Ela já nasce achando que o mundo gira em torno dela. Só que esse mesmo Simão, que por causa da sua personalidade, ele fez tantas coisas que a gente considera erradas, nós percebemos ali os frutos do Espírito agindo sobre a vida dele. Porque se nós temos problemas de personalidade, o remédio para isso se chama frutos do Espírito. Se você é uma pessoa que você fala, mas eu não consigo porque eu sou muito bravo e na hora que eu vejo eu já fiz e não sei o que. Ué, e a temperança que ele falou que nós tínhamos que ter? Mas eu como mais do que eu deveria, muita preguiça, não sei o que, tudo é exagerado para mim. E o autocontrole que está lá nos frutos do Espírito? Então você percebe que para todo defeito que eu possa ter no meu temperamento, existe um fruto do Espírito para combater isso. Eu não tenho desculpas para continuar sendo do mesmo jeito que eu era depois do conhecimento de Cristo. É aquilo que Paulo vem falar. Só que aí o que você vai perceber? Você vai perceber que o diferencial do porquê que Jesus não jogou um pó de pirim-pim-pim na cabeça de Pedro e fez uma transformação em 1 minuto na vida dele, é porque ele precisava passar por esse processo. Ele foi constrangido em amor, ele viveu uma experiência própria. E aí você começa a perceber ali em Atos, principalmente a partir do capítulo 2, que agora Pedro é Pedro de verdade. Agora Pedro faz jus ao seu nome. A Bíblia diz que em Atos 2, eu já estou finalizando, eles estão reunidos ali no dia de Pentecostes. E as pessoas elas começam a falar em novas línguas. E as multidões que estão na cidade por causa das festividades, elas começam a ver aquele povo falando em línguas estranhas. E eles começam a falar, esse povo está bêbado uma hora dessa. Olha só, esses galileus são tudo doido. E esse mesmo Pedro impulsivo se levanta no meio daquele povo. Esse mesmo Pedro que só falava bobagem, agora ele se levanta com a autoridade do Espírito de Deus. E ele começa a pregar para aquelas pessoas que o criticavam. E naquele mesmo dia, a profecia que Jesus fala a respeito dele se tornar um pescador de homens se realiza. Porque a Bíblia diz que em uma única pregação, 3.000 almas, fora mulheres e crianças, se convertem. Você tem noção do que é isso? A partir daquele dia, a gente não vê mais aquele mesmo comportamento daquele Pedro incerto, inconstante, volátil. Agora, onde o Pedro passa, a sombra dele cura as pessoas. Agora nós vemos o anjo vindo libertar Pedro da prisão. E quando Pedro sai da prisão, ele reúne todo o pessoal da igreja, né? Fala, chega aqui time, vem aqui, vem aqui. E talvez as pessoas imaginem, né? Pedro acabou de ser preso, agora é bom a gente pular fora daqui, porque senão a gente vai ser preso de novo. E aí Pedro reúne aquele povo e fala assim, gente, vamos fazer uma oração aqui, vocês acabaram de ver o milagre acontecendo, o anjo de Deus foi e me libertou da prisão. Vamos orar agora para que Deus ele nos dê muito mais ousadia, para que a gente possa pregar o evangelho até onde a gente conseguir chegar. Não tem mais medo, não tem mais volatilidade. Agora é Pedro de verdade. Então você percebe que aquilo que Deus fala a seu respeito vai acontecer. Por mais que hoje você olhe e fale, o que eu estou fazendo aqui? Né? De todas as pessoas que poderiam estar, eu sou o último, a última possibilidade, a última alternativa. Se Deus te colocou aonde você está, é porque Ele sabe quem você é. Talvez você não saiba quem você é, mas Ele sempre soube. Tem uma frase do Martim Lutero, que ele fala assim, o amor de Deus não se destina
ao que vale a pena ser amado. O amor de Deus gera o que vale a pena ser amado. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.